Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 858 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita e curte. Já compartilha na sua rede social preferida, com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande estímulo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós já começamos com um tema repetitivo. O tema 1272 do STJ foi inserido na Lei 8.112 de 90 e a tese ficou da seguinte forma: o adicional noturno não será devido ao servidor da então carreira de agente federal de execução penal nos períodos de afastamento, ainda que considerados como de exercício efetivo. Primeiro ponto, por que fala da então carreira? O que isso quer dizer, não é? Porque a partir de 2024 houve uma transformação dessa carreira de agente federal de execução penal para o cargo de Polícia Penal Federal. Então, por isso que se usa essa terminologia, a então carreira de agente federal de execução. Mas beleza, vamos lá, né? Vamos entender aqui qual é a celeuma. Trata lá do artigo 75 da Lei 8.112, que é a lei que trata dos agentes públicos federais. E basicamente essa lei traz um adicional noturno de 25% nas horas de trabalho efetivamente prestadas entre as 22 horas e as 5 da manhã do dia seguinte. Ou seja, a pessoa trabalhou entre 22 horas e 5 da manhã, recebe um merecido adicional de 25%. Aí imagina assim, a Mariazinha, ela é agente federal de execução penal. E aí ela trabalha efetivamente em regime de escala, sempre no período noturno, das 22 às 5 da manhã. Então ela sempre recebe aquele adicionalzinho de 25%. Acontece que chegou um belo dia que ela entrou de férias. Olha só, que merecido, férias. E aí quando chegou o contra-cheque, relativo ao mês que ela esteve de férias, não veio esse tal desse adicional de 25%. Ela disse, não, mas espera aí. Eu passei o ano passado todo trabalhando, o ano inteiro, à noite. Aí no mês que eu tiro férias, eu não recebo o adicional. É assim mesmo, tá? E aí o STJ fixou uma tese vinculante, é o tema 1272, dizendo que não é devido esse adicional de 25% quando o serviço não foi efetivamente prestado no período noturno. E se a pessoa está de férias, ela não está recebendo o período noturno. Só de férias? Não, qualquer das hipóteses de afastamento lá do artigo 102 da Lei 8.112. Então, por exemplo, férias, licenças específicas, missão oficial, enfim, a pessoa não está efetivamente trabalhando à noite. Vai receber? Não. Por quê? Porque a natureza dessa verba é propter laborem. O que isso significa? Que é em virtude da efetiva prestação do trabalho em condições específicas. Não houve essa prática de trabalho naquela condição específica, seja porque a pessoa está de férias, não recebe o adicional. Chato, né? Mas enfim, essa foi a posição do STJ e a tese, tema 1272, ficou da seguinte forma: o adicional noturno não será devido ao servidor da então carreira de agente federal de execução penal nos períodos de afastamento, ainda que considerados como de efetivo exercício. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 8745 de 93, que trata sobre a contratação por tempo determinado, e é a tese de tema 1308, e ela ficou da seguinte forma: a vedação de nova admissão de professor substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, contida no artigo 9º, inciso 3,
da Lei 8745 de 93 não se aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas. Vamos lá entender. O julgado trata, então, de contratação temporária. Que é isso, né? A contratação temporária, ela está prevista, inclusive, na Constituição Federal, e ela é uma modalidade excepcional de ingresso no serviço público, que é condicionado à demonstração de necessidade temporária e excepcional. Está prevista onde? Artigo 37, inciso 9, e nós temos a Lei 8745 de 93, que vai, de fato, operacionalizar dessa contratação temporária. Beleza. Contratação temporária já vimos que é excepcional, não é? E eu não preciso nem dizer que além de ser excepcional é o quê? Temporária. Mas imagina que o Zezinho, ele é contratado temporariamente e aí acaba o contrato dele. É o que se faz? Renova. E aí acaba de novo. É o que se faz? Renova de novo. Então, gente boa. Aí acaba, renova de novo. O que acontece? Uma perenização. É o temporário que não é temporário. Ele está quase fechando os 30 anos de serviço ali no órgão público. Pode isso? Não. Por isso, existe uma vedação lá no artigo 9º, inciso 3, da Lei 8745 de 93, que não é possível recontratar a pessoa antes de decorridos pelo menos 24 meses do encerramento do contrato temporário anterior. É o tal do período de quarentena. Então, para evitar que você fique perene aqui, que você fique para sempre, acabou seu contrato hoje, eu só posso lhe recontratar daqui a 24 meses. Isso é constitucional, essa previsão? É. Inclusive, nós temos uma tese de repercussão geral, é o tema 403 do STF, dizendo exatamente que esse dispositivo é constitucional, e a tese trata especificamente aqui do caso do professor temporário que foi excepcionalmente contratado e que ele não pode ser contratado novamente antes de passar esse período de 24 meses após o fim do primeiro contrato. Beleza. O que o tema 1308 do STJ faz? Ele faz um distinguishing. Por quê? Porque no caso concreto que estava sendo analisado aqui, ou melhor, nesses casos concretos repetitivos, não é? Nós tínhamos contratos que eram feitos com instituições distintas. Então imagina, por exemplo, que a Carolina, ela foi contratada como professora temporária da Universidade Federal de Alagoas. Acabou o contrato dela, 6 meses depois ela foi contratada como temporária onde? Lá no Instituto Federal de Alagoas. Outra instituição. Ela vai poder assumir como temporária? Vai, tá? Então, esse é o distinguishing, porque qual é o objetivo da lei? O objetivo é evitar a perenização, é evitar que essa pessoa deixe de ser, na prática, um servidor temporário e vá ficando, o tempo vai passando. Não é? Então é isso que se busca evitar. E realmente já não faz o mesmo sentido quando você pensa em instituições distintas. E, gente, muitas vezes, tá, esses contratos temporários, eles são antecedidos até mesmo de processos seletivos. É muito comum, por exemplo, processo seletivo para professor temporário de Universidade Federal. Então, acho que isso reduz substancialmente aquela ideia que você pode ter de que talvez essa pessoa esteja se perenizando no serviço público através de sucessivas renovações de contrato, mesmo que não sejam com o mesmo ente. Mas não parece ser bem isso, né? Então, realmente, quando se trata de instituições distintas, aí já não é aplicado o tema de repercussão geral 403 do STF, tá? E nós temos o distinguish, que é aqui o tema 1308 do STJ. Como é que ele ficou? A vedação de nova admissão de professor substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, contida no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8745 de 93, não se aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas. Seguindo em frente,
Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal mais um tema repetitivo, tema 1326 do STJ, que ficou da seguinte forma: o prazo prescricional da pretensão de cobrança de complementação de recursos relativos ao valor mínimo anual por aluno repassado ao Fundeb deve ser apurado mês a mês e não anualmente, por cuidar de hipótese de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não havendo falar de prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Então, o julgado trata do Fundeb. Basicamente, existe um valor mínimo que precisa ser gasto por aluno, mas muitas vezes o município não tem orçamento, né? Não tem dinheiro suficiente para gastar esse valor mínimo. Como é que se resolve isso? Através de um repasse financeiro que é feito pela União. Então, a legislação do Fundeb, antigamente era Fundef, né? Mas desde 2007 é o Fundeb, basicamente é um fundo que serve para essa complementação federal que é feita através de pagamentos mensais a esses municípios. E dessa forma, se atinge esse valor mínimo a ser gasto por aluno na educação básica. Beleza. Vocês pegaram que é um pagamento mensal? Legal, então bora lá. Imagina, então, que o município de Boa Esperança, no Amazonas, ele ajuiza uma ação em 2025 contra a União, dizendo que durante o período de 2016 a 2024, ele recebeu valores menores referentes ao repasse mensal do Fundeb do que ele deveria ter recebido. Aí vem a primeira pergunta: professor, e não tem prazo prescricional não para pedir esse tipo de coisa? Tem prazo prescricional, é o prazo prescricional de 5 anos. Aquele lá que está previsto no decreto 20.910 de 32. Beleza, primeira pergunta está respondida. Segunda pergunta: como é que a gente determina qual é o termo inicial desse prazo prescricional? Gente, nesse caso, nós temos que nos atentar que não há uma prescrição do fundo de direito, mas sim há uma prescrição que começa a correr mês a mês. Muito parecido com o direito previdenciário, né? A gente escuta muito essa expressão fundo de direito lá no direito previdenciário. Então imagina, por exemplo, que você está recebendo benefício previdenciário menor do que deveria. Já faz 10 anos que você recebe menos do que devia. Aí, um belo dia, você acaba que descobre isso, faz uma consulta com o advogado previdenciarista e você resolve propor uma ação para requerer de volta aquilo que você deveria ter recebido a mais mês a mês. Mas pensa só, já faz 10 anos que você não está recebendo o que devia. Dizer que prescreveu o fundo de direito equivaleria a dizer que você não tem mais direito de pedir a revisão porque passaram 10 anos. É assim que funciona? Não. Como é que funciona? Vai ocorrer a prescrição mês a mês. Então, aquilo que tiver mais de 5 anos, você não tem como cobrar. Mas aquilo que tem menos de 5 anos, você tem sim como cobrar, beleza? Então, a mesma lógica aqui em relação ao Fundeb. E só para aprofundar, também foi utilizado aqui para fundamentar o princípio da accionata, que diz a teoria subjetiva, que foi aplicada aqui, tá? A teoria subjetiva da accionata. É aquela que diz que o termo prescricional tem início somente com a efetiva lesão. Então, quando é que há a efetiva lesão? Quando há um repasse menor do que deveria. Na data do repasse. Mês a mês, todo mês tem que ter um repasse. Todo mês é menor, então cada mês há uma nova lesão. Passou 5 anos em relação a essa lesão, está prescrito. Aquilo que tem menos não está prescrito, beleza? Então, como é que ficou o tema repetitivo 1326 do STJ? O prazo prescricional da pretensão de cobrança de complementação de valores relativos ao valor mínimo anual por aluno repassado ao Fundeb deve ser apurado mês a mês e não anualmente,
por cuidar de hipótese de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não havendo falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é o tema repetitivo, tese 1346 do STJ. Essa tese não foi inserida no material, em nenhuma lei, e eu vou fazer a leitura dela uma única vez e vou fazer uma breve explicação e vou seguir em frente, tá bom? Porque basicamente o que é importante aqui pra gente não é a tese em si, mas só uma questãozinha processual que é bem subjacente. Mas bora lá. Tema 1346. Não é admissível recurso especial que discuta a transferência com base em normativos da ANEEL da responsabilidade pela manutenção do sistema de iluminação pública registrado como ativo e imobilizado em serviço pelas distribuidoras de energia aos estados e ao DF. Então, gente, aqui basicamente existe uma contenda acerca da possibilidade ou não de cobrar um determinado valor, isso entre quem? As distribuidoras de energia e os municípios. Qual é a questão? Onde é que está prevista a necessidade de pagamento desses valores? Em resoluções da ANEEL. Está previsto em lei? Não. Está previsto em resolução. Tem problema? A princípio não. A princípio não tem problema. Mas qual é a questão? Cabe um recurso especial para tratar disso? Não. Por quê? Porque o recurso especial, isso daí vai estar lá no artigo 105, inciso 3, cabe então quando há uma contrariedade direta à lei ou a um tratado. Então, lei federal ou tratado. Não tem lei federal nem tratado. Não cabe recurso especial. Beleza? Então, o ponto aqui é esse, tá? A questão aqui é muito mais processual. Mas quem tiver interesse em aprofundar nessa matéria, tá explicado lá no material escrito, tá bom? Lá no arquivo do informativo, tá bem aprofundadozinho. Pode aprofundar lá. Nós só não inserimos em nenhuma lei, tá bom? Mas no material escrito tá a explicação completa. Se for do seu interesse, pode acessar lá. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido na Lei 8.212 de 91, lei que trata das normas gerais sobre a Seguridade Social, mais uma tese repetitiva, tema 1342 do STJ, e ela ficou da seguinte forma. A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e das contribuições a terceiro. Gente, eu não sei o que seria mais difícil falar, né? O nome completo dessa contribuição ou a sigla. A sigla que é GIL-RAT, né? Contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então eu vou chamar só de RAT, tá bom? Mas saibam que é esse nome feio aí todinho, além também da contribuição patronal e as contribuições de terceiro. Então vamos entender essa tese. Mas vamos começar bem pelo comecinho, vamos entender aqui os conceitos. Primeiro, que é um contrato de aprendizagem. Gente, é um contrato especial de trabalho. Está previsto lá no artigo 428 da CLT. Beleza? Beleza, guarda isso daí por enquanto. Quais são essas contribuições que nós estamos aqui debatendo? Um é a contribuição patronal, base de cálculo é o total da remuneração paga aos trabalhadores e é uma alíquota de 20%. Beleza. O tal do RAT, né, aquele nome lá, GIL-RAT, aquele nome bem grandão que eu falei para vocês. Aqui, gente, é um adicional que ele é calculado conforme o risco da atividade. E aí é uma alíquota que pode ser de 1, 2 ou 3%. Quanto maior o risco da atividade, maior esse percentual. Então soma, não é? De 20, se for uma atividade de risco, aí pode ser 21, 22 ou 23, que você soma a contribuição patronal com esse RAT. Beleza. E contribuições de terceiros. Aqui são aquelas contribuições parafiscais que são pagas ao Sistema S.
Então, por exemplo, aquela contribuição que é paga ao Sebrae, ao Senac, ao Senai, por aí vai. Beleza. Aí a celeuma é a seguinte: é necessário pagar essas contribuições sobre a remuneração que é paga ao aprendiz? Gente, a resposta é sim. E você pode se perguntar, por que não precisaria? Aí qual é o argumento? Eles usam como argumento o Decreto-Lei 2318 de 86, que é um decreto que tem um nome bem interessante, é lá do tempo do Sarney, né? Lá de 87, o nome era Programa Bom Menino. Basicamente trazia a figura do menor assistido, que é uma figura assistencial, ou seja, não é trabalhista. Foi criada lá em 86 por um decreto-lei e regulamentado em 87, e tratava aqui do adolescente de 12 a 18 anos, que ele era encaminhado por programa público ou social para prestar uma iniciação ao trabalho por 4 horas diárias. Ele deveria frequentar a escola, não era um pré-requisito. E aqui, gente, ficava claro que aqui não existia vinculação à Previdência Social, então não haveria encargos previdenciários e nem FGTS. Beleza? Esse aqui é o menor assistido. É do tal do programa Bom Menino, tá? Isso aqui se confunde com a aprendizagem? Não, gente. Não se confunde com a aprendizagem, tá? Contrato de aprendizagem é um contrato trabalhista, tanto é que está previsto hoje na CLT. Isso já diz muito, não é? Então é um contrato de trabalho. A pessoa, ela ainda não atingiu a maioridade? Não, né? A partir dos 14 anos é possível o contrato de aprendizagem, mas assim, é dos 14 aos 24 anos, né? Então até pode sim ser maior de idade. Mas, gente, é um contrato de trabalho, então é um segurado obrigatório da Previdência. Muito cuidado, porque o grande ponto aqui, o grande argumento seria que esse aprendiz não seria um empregado, mas um segurado facultativo. E aí, não é? Não prosperou. Então, como é que ficou a tese? A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem, artigo 428 da CLT, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e das contribuições a terceiros. Parece trava-língua, né, o nome dessa contribuição grandona. Vou chamar assim agora a contribuição grandona. Seguindo em frente, ou melhor, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial, aquele nosso jabazinho que ajuda a pagar as contas do mês e comprar as fraldas do Miguelzinho. Então, se você ainda não conhece o Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer, vem fazer parte do nosso clube de membros, que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, que eu te aguardo. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos ter acesso ao material que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento aqui com vocês. Aproveita também e vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser também um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para o próximo julgado, foi inserido no Código Civil, mais um tema repetitivo, tema 1099 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: aplica-se à prescrição decenal a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, quando o pedido de repetição dirigido contra a incorporadora ou construtora tiver por fundamento a resolução do contrato em virtude do atraso na entrega do imóvel, contando-se o prazo desde a data em que o adquirente tiver ciência da recusa da restituição integral das parcelas pagas. Então o tema aqui é comissão de corretagem. Beleza. Eu vou propor para vocês duas situações bem distintas, tá? Imagina que você comprou uma casa e aí você pagou uma comissão ao corretor, não é? A comissão de corretagem. Mas, posteriormente, você verificou que aquele valor que foi pago é abusivo.
e você resolve propor uma ação em virtude da abusividade do valor que foi pago. Aí eu vou te perguntar, qual é o prazo prescricional para propor essa ação? Gente, tema repetitivo 938 do STJ. O prazo aqui é de 3 anos, fundamento, artigo 206, parágrafo 3º, incisos 4 e 5. Beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta bem diferente, olha só. Imagina que você comprou um imóvel na planta. Esse imóvel tinha um prazo para ser entregue. Chegou o prazo, ele não foi entregue. Passou o período de tolerância, ainda não foi entregue. Chega um momento que você diz, olha, não quero mais, me devolva meu dinheiro. Aí a incorporadora diz, tudo bem, devolvo. Mas a comissão de corretagem eu não vou devolver, porque foi um valor que foi pago a um terceiro, então realmente esse valor não vai ser devolvido. Primeira pergunta, né? Tem que devolver esse valor? Tem, com certeza absoluta, não é? Aqui nesse caso houve um inadimplemento da incorporadora que deixou de entregar o imóvel no prazo prometido. Então realmente ela tem que devolver o valor integral, inclusive a comissão de corretagem. Ah, mas não devolveu. Qual é o prazo prescricional aqui para cobrar? É 3 anos também? Não, aqui não é 3 anos. Aqui qual é o fundamento? O fundamento aqui é a vedação ao enriquecimento sem causa. Existe um prazo específico previsto na lei? Não. Então, qual é o prazo? É o prazo de 10 anos. É a regra geral, não é, do Código Civil, que está prevista lá no artigo 205, na ausência de previsão de um prazo menor. Então, nesse caso, já sabemos que é um prazo de 10 anos. Contado de quando? Contado do desembolso? Não. Contado da data em que a incorporadora informou que não vai devolver o dinheiro. Então, imagina, por exemplo, que foi no ano de 2021 que a incorporadora informou que não vai devolver o dinheiro. Não importa se o contrato foi feito lá em 2016. 2021 informou que não devolve o dinheiro. Você conta 10 anos, até 2031. Beleza? Belezinha, tá? Então, como é que ficou aqui o tema repetitivo 1099? Aplica-se a prescrição decenal, artigo 205 do Código Civil, a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, quando o pedido de repetição dirigido contra a incorporadora ou construtora tiver por fundamento a resolução do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel, contando-se o prazo desde a data em que o adquirente tiver ciência da recusa da restituição integral das parcelas pagas. Gente, já não temos tempo para mais nada, né? Já estamos aqui com 28 minutos, então eu vou parar por aqui e nós continuamos na parte 2. Eu aguardo vocês lá.